analisa a vulnerabilidade dos povos indígenas, né, em relação às mudanças climáticas, ela parte de um pressuposto de que as populações indígenas, né, têm sofrido muito com essas mudanças climáticas porque eles usam diretamente os recursos da natureza, né? São povos que têm uma relação muito íntima com os recursos, tanto de fauna quanto flora. Um dos objetivos do projeto incluía essa percepção dos povos indígenas em relação às mudanças climáticas. Então, para isso, nós pensamos num roteiro de atividades a ser desenvolvidas nas comunidades indígenas. Como eu trabalho com o comitê Xingu, essa atividade foi desenvolvida dentro do meu comitê nas aldeias do Xingu e com 7 etnias do Xingu. O calendário foi pensado, então, a partir de foi uma proposta, né, criou-se um roteiro de atividades, onde primeiro eles citavam os recursos de fauna e flora, os recursos mais usados por eles, né, de acordo com o uso complexo que eles fazem desses recursos, seja na alimentação, na medicina, nos rituais, como animais de estimação, né? Então, a partir dessa primeira tabela de recursos, eles fizeram um calendário anual onde eles colocavam a ocorrência dessas espécies, né, de fauna e flora durante o ano. Depois eles produziram um texto, né, associado com esse calendário, onde eles falariam um pouco, a partir de consulta com os anciãos das comunidades, se tem afetado, né, se as mudanças climáticas, né, seca, tempo de chuva, tem afetado a disponibilidade desses recursos ao longo do ano, né? E aí nós registramos, a partir dos calendários, algumas mudanças como aumento de queimadas, os rios que estão secando a cada ano, o regime de chuvas alterou, a temperatura aumentou, né? O Parque Indígena do Xingu, ele está numa região onde ele é uma ilha, né? Em volta é todo desmatado, muita plantação, muita agricultura e muita pastagem. Então isso interfere diretamente nas comunidades que vivem dentro do parque. Aumentou a temperatura, diminui o regime de chuvas, eles falam muito da diminuição do volume de água nos rios, diminuição de alguns recursos também, principalmente peixes, né, que é o alimento principal das populações da população do Xingu. E falam também sobre o regime de plantio, né, da mandioca, por exemplo. Então, como alterou essa época de plantio de acordo com a mudança no calendário atual, né, com esses regimes de chuvas. O calendário é uma base de dados real do que está acontecendo, né, do que eles têm de recursos disponíveis hoje e de como era antigamente, né? A partir desse calendário, eles podem fazer prospecções, né, de como a falta, né, desse recurso pode influenciar toda a cultura de um povo. E a partir disso pensar em estratégias de manejo, de sobrevivência, né, para eles. E é uma lição para nós não indígenas, né, que verificamos, talvez a gente tenha uma facilidade para adquirir esses produtos de outra forma, não diretamente na natureza, e talvez para pensar, né, refletir um pouco sobre a forma como os indígenas são afetados, né, pouco contribuem para essa crise das mudanças climáticas, mas são muito mais afetados porque precisam lidar diretamente com os recursos da natureza.